Chegou o momento do quadro Piracicaba Agora e seu direito. E hoje temos o prazer de receber aqui o Leandro Dandoni Berto. Leandro, tudo bem? Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Boa noite, muito obrigado, Neto. viu? Muito obrigado pela presença aqui. A gente vai estar conversando hoje, você vai poder participar conosco. Vamos estar falando sobre acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Então já tem perguntas chegando. Você pode fazer sua pergunta através do telefone 25 34 12 34, você pode mandar pelo WhatsApp também, 019 991 41 10 48, e você que está assistindo aí pela página do Facebook, assistindo ao vivo o programa pelo Facebook, deixe sua pergunta também, o Dr. Leandro vai responder ao vivo aqui também. Olha, são inúmeras questões, né? Eu até levantei algumas aqui. Bom, vamos começar um fato que chama atenção, acidente de trabalho, né? Acidente de trabalho, doutor, quando que é característico, se caracteriza, aliás, com acidente de trabalho? Quando a pessoa está no ambiente de trabalho ou quando ela está em percurso, por exemplo. Até levantei uma questão aqui, eu acordei cedo para ir trabalhar, indo trabalhar, aconteceu um acidente. Ou eu estou na hora do almoço, bateu o meu horário, meio-dia, voltei o horário do almoço e acontece o acidente comigo. Esses dois casos, é considerado acidente de trabalho ou não? Bom, vamos por partes. Primeiramente, boa noite a você, Neto, a todos os telespectadores do programa Piracicaba Agora, TV Beira Rio. Bom, a sua primeira pergunta é o que é o acidente do trabalho? O acidente do trabalho nada mais é que um acidente ocorrido no ambiente de trabalho ou em função dos serviços desempenhados para o empregador. Que decorra uma incapacidade temporária ou permanente desse acidente. No caso específico do trajeto, isso daí realmente é um acidente de trabalho equiparado. Né? É o que nós chamamos de acidente de trajeto ou de percurso. Tá? Correto. Todo trabalhador que sai da sua residência com destino ao seu trabalho, em ocorrendo um acidente nesse percurso, esse acidente é considerado um acidente equiparado e, portanto, protegido pela lei. Tá? Perfeito. Existe uma pequena exceção nessa regra, que é uma curiosidade. Vamos imaginar que um trabalhador saia da sua casa em direção ao seu trabalho, todo dia, da casa ao trabalho, do trabalho para casa. Então, rotineiramente, religiosamente, ele faz esse tipo de trajeto. Porém, num determinado dia, ele inventa de sair para um supermercado, ou para parar para tomar um pingado no bar. Certo. Se ocorrer um acidente nesse percurso do bar, do supermercado, que é fora da rotina dele. Que é fora da rotina, não é considerado acidente. Puxa vida, olha que interessante porque isso. Escapa a rotina normal do trajeto diário dele. Então é muito peculiar esses meandros da lei. Então, obviamente, em ocorrendo esse acidente entre a residência e o trabalho, residência, diuturnamente, é caracterizado um acidente de trabalho equiparado. Porém, em se comprovando o empregador que ele saiu dessa rotina normal... Foi tomar um pingado, parou tomar um pingado, ou foi no mercado, vou passar hoje cedo no mercado. Se da rotina, não é considerado. Não é considerado porque o empregador pode dizer que o empregado, ao agir dessa forma, agiu com culpa ou com causa esse acidente. Correto. Porque não era da naturalidade desse trajeto ele parar para tomar um pingado no bar, por exemplo. Puxa vida. Então é uma particularidade da lei que nós temos que observar. Olha que legal, estamos ao vivo aqui, né? Estamos ao vivo com o doutor Leandro, falando sobre acidente de trabalho. Olha quanta coisa que a gente tem para saber, né? Esse quadro informativo aí, trazendo o profissional, né, do gabarito, que é o doutor Leandro, para falar sobre acidente de trabalho. Você que está em casa, pode fazer sua pergunta, 25 34 12 34. Chegou pelo WhatsApp, já vão para o WhatsApp já. Primeiro telefone, Maria. Alô, boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite, quem fala? É José. Ô, José, tudo bem? Pois não, pode fazer a pergunta, Tudo fique bom. à vontade. Ô, Neto, é o seguinte, o acidente de trabalho. Pois não. Acidente de trabalho. Veja bem, naquela ponte lá que caiu, que morreu 4, 5 pessoal que caíram lá. Anel viário. No anel viário. Já foram indenizados os pessoal que morreram ou não? O que ocorre e o que vai ocorrer? Quanto tempo vai demorar? Essas famílias estão desesperadas, né, Neto? Sim, com toda certeza. Então, é isso aí que o senhor José quer saber. E eu não, e os familiares também estão perguntando, claro.
Claro, tá certo. Então, José, obrigado, viu, pela participação. Então, ele colocou um exemplo, um forte abraço. Colocou um exemplo que aconteceu aqui em Piracicaba, a questão do anel viário, né? Tem um tempo, então, esclarecendo para o doutor José, junto com a família, tem um tempo para que se possa a família receber a indenização? Naquele caso, cabe indenização? Não sei se você está par, doutor Leandro, que se cabe indenização naquele caso. Como é que funciona isso? Nesse caso em específico, o que eu sei desse caso é por ouvir da mídia, porque eu não atuei nesse caso especificamente. Mas, de fato, foi importante a pergunta do seu José, porque todo acidente de trabalho decorre de alguma inércia, de alguma norma de segurança do trabalho. Seja por culpa do próprio empregado, seja por culpa também do empregador. Correto. E isso acontece muito, a gente percebe, isso é estatístico, Neto. Quando há uma piora da macroeconomia nacional, existe uma precarização das condições de trabalho. Então, a tendência de se ocorrer acidentes de trabalho é maior. Então, a gente percebe um aumento de acidentes de trabalho quando há uma precarização não só da economia, como das condições de trabalho. O acidente de trabalho, ele é sempre previsto e calculado. Então, se há acidente de trabalho é porque houve inércia, omissão ou culpa de alguma das pontas da corda. Nesse caso em específico, pelo que eu pude ver, a partir do momento que houve a morte daquele trabalhador, automaticamente a Artesp, também a Secretaria de Estado de Emprego, interromperam as obras da rodovia justamente para se oferir a culpa, né? Então, é necessário essa perícia justamente para se detectar a culpa do empregador ou eventual concausa do próprio trabalhador. Com relação a tempo, a Justiça do Trabalho ela já pacificou o entendimento de que, em ocorrendo o acidente de trabalho, após a configuração da incapacidade permanente ou temporária, conta-se o prazo de 2 anos para que o trabalhador possa ajuizar a reclamação trabalhista e, em caso de culpa do empregador, pleitear suas indenizações, seja por danos materiais ou por danos morais. As reparações por danos materiais decorrem daquelas que são auferidas matematicamente. Então, por exemplo, são os gastos necessários para custear o tratamento daquela pessoa acidentada, o período em que ele deixou de auferir ganhos por estar deixando de trabalhar. E todos aqueles danos que refogem essa capacidade, a essa esfera patrimonial recaem na esfera do dano moral, que é aqueles danos psíquicos, morais, que atingem o interior do ser humano, né? Obviamente, cada caso é um caso e isso daí vai ser delimitado e auferido pelo julgador quando for dar a sentença. Perfeito. Tá? Só para o entendimento, senhor José, também acho que a pergunta dele vai nesse sentido. Por exemplo, nós temos aí o pai de família, né, que era o trabalhador, perdeu a vida, a família ficou sem amparo, né? A renda era do marido. No caso, não sei se é o caso também das famílias que ficaram, mas possivelmente sim. Como é que fica a família? Ela é amparada aí por algum seguro do governo, do Brasil, da empresa? Como é que fica a família nesse caso, quando perde-se a vida do marido que trabalhava num local como esse? No caso de acidente, Neto, acidente que envolva a morte, os primeiros 15 dias é custeado pelo empregador. Obviamente, após a emissão da CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho, no 16º dia, o INSS paga o benefício acidentário. Isso não impede, porém, que a família prejudicada e ofendida com aquela situação ajuize uma reclamação trabalhista para pleitear a condenação da empresa culpada na complementação daquela perda salarial em decorrência da morte do doente, como também essas questões envolvendo a assistência médico-hospitalar da família. Obviamente, é um processo que demanda tempo, né? Então, não é decidido da noite para o dia. Infelizmente, nos primeiros meses, a família vai ter que se contentar, entre aspas, com o recebimento do auxílio acidentário, porque essa questão que envolve culpabilidade do empregador demanda a prova. Sim. E mais do que ninguém, sabemos que há necessidade de uma instrução probatória para verificar a patente culpa do empregador nesses casos. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, 2534-1234. Tem pergunta, pode ligar para nós. Estamos ao vivo, 19h35. Doutor Leandro aqui falando sobre acidentes de trabalho, não? Olha, daqui a pouquinho ele vai falar alguns fatos curiosos também sobre acidente de trabalho. O que é considerado o acidente do trabalho, né? No curso do dia a dia do trabalhador, a gente vai detalhar um pouquinho mais aqui. Antes, tem uma pergunta que chegou no WhatsApp, é isso, Maria? Tem sim, doutor Leandro. Quem quer saber é o Adriano, lá do bairro Secap, referente ao trajeto que a gente iniciou, né? Ele diz o seguinte: trabalhei numa empresa onde o itinerário do ônibus da firma não passava no meu bairro.
moro no Secap, tinha que ir do Chapadão para pegar o ônibus. Um dia perdi hora e fui com o meu carro. Voltando do trabalho, fui fechado por um caminhão, acabei capotando o carro e deu perca total. Se eu fosse atrás de algum direito, que direito eu teria, doutor Leandro? Interessante a pergunta, hein? Esse é um típico caso de acidente de trajeto ou de percurso. Muito embora ele resida num local onde não haja serviço de ônibus regular e ele tinha que se deslocar para um bairro ao lado, obviamente, essa era a rotina diária dele. E pelo fato que naquele dia não haver ônibus que pudesse o servir, ele utilizou o carro para justamente suprir essa falta da inércia da administração pública. Ao meu ver, caberia sim um pedido de acidente de trajeto. Obviamente tem que se constatar eventual incapacidade laborativa dele parcial ou permanente para que ele faça jus ao auxílio acidentário. Isso é importante, Neto. Não basta simplesmente que ocorra o acidente. É necessário que haja a constatação da incapacidade laborativa, seja ela parcial ou permanente. Um exemplo clássico que eu dou nisso, por exemplo, se a pessoa vem a cortar o dedo ou quebrar a unha. Isso é um acidente? É um acidente. Mas gerou incapacidade? Não gerou. Então isso é importante, porque as pessoas acham que simplesmente porque ocorreu um acidente, ela faz jus a um benefício ou a alguma indenização. Não é isso, não é apenas isso. Há que se verificar se houve a ocorrência de incapacidade laborativa. Tá? Perfeito. Uma gripe, por exemplo, é um caso clássico de que a pessoa pode trabalhar gripado. Tá? Não gera um benefício acidentário, nem tampouco uma indenização em decorrência de uma gripe banal. De uma gripe, com toda certeza. Tá bom? 2534-1234 pode participar ao vivo conosco aqui fazendo a sua pergunta. Eu tenho uma dúvida a respeito disso que você falou, Leandro, é o seguinte. Então, quer dizer, acidentes podem ocorrer e quando o acidente ele é previsto não, mas ele tem a possibilidade de acontecer. Né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha com... Tem um vídeo, vou pedir para abrir aqui atrás, por gentileza. A pessoa trabalha aí com a parte elétrica, trabalha numa companhia de força de luz, então ela está numa iminente, pode acontecer um acidente. Sim. Né? Como é que fica nesse caso? Isso já é previsto? Olha, vai acontecer um acidente, tem que estar com equipamento. Nesse caso aqui, a gente não vai identificar, mas foi mandado para nós. A gente vê aqui, né? Tá sendo usados os equipamentos aí, né? De segurança, né? Que é o capacete, as luvas, né? A área está devidamente cercada, né? E a câmera de dentro aí que está filmando. No caso, um acidente que aconteça aqui, ele pode ser previsto? Tem como aí a empresa falar, olha, pode ser que ocorra um acidente? Como é que funciona isso? Como eu falo, né? Todo acidente é imprevisto. É imprevisto. Olha só, pode repetir a imagem? Abre para nós. Vamos mostrar o que aconteceu aqui? Pode abrir a imagem inteira. Dá uma olhada o que acontece, Leandro. Eles estão mexendo ali na parte elétrica, né? E aí, de repente, uma explosão. Né? Eles estão usando equipamento aí de proteção, né? Um grande susto, graças a Deus. Mas estamos com óculos, com todo o equipamento. Vamos supor que um deles aqui, não estivesse usando óculos e aí um ferimento nos olhos. Ele perde o direito, doutor, ele vai perder o direito aí de recorrer num acidente como esse, porque ele não está usando equipamento, IPA? Como é que funciona isso? Boa pergunta, Neto. É o seguinte, a questão dos EPIs os equipamentos de proteção individual, são de suma importância, porque compete ao empregador, ao patrão, exigir primeiro, solicitar a entrega desses equipamentos ao trabalhador e também exigir a fiscalização. Né? Não é porque o funcionário deixou de utilizar, por exemplo, um óculos que faz com que o patrão se exima das suas responsabilidades. É a obrigação, segundo a lei, consta da CLT, a obrigação do empregador de fiscalizar o correto uso pelos seus empregados. Certo. Então, obviamente, isso daí é matéria de prova numa eventual lei de trabalhista, mas se ficar comprovado que nesse momento, por exemplo, o trabalhador tirou o óculos no momento de trabalho numa caixa elétrica... De operação, trabalho, né? Óbvio. Correndo risco. Ele concorreu com a culpa, é o que nós chamamos com causa ao acidente de trabalho. Tá. Concorreu com a culpa. O que caberia ao patrão, neste caso, era ter uma fiscalização mais efetiva através de um técnico de segurança do trabalho, um membro da CIPA, que neste local estivesse fiscalizando o correto uso dos equipamentos. Então, o acidente ocorre sempre por culpa de alguém. Do empregado, do empregador, de ambos. Tá. O acidente ele é imprevisível pela própria natureza dele. Sim. Nada obstante, não ia chamar ele de acidente. De acidente, tá? Correto. Então, correto. A culpa, só precisamos saber de quem ocorreu a culpa numa ocasião dessa. Quem que vai assumir a culpa. Olha, é impressionante, né? É impressionante realmente, mas graças a Deus os dois aí com equipamento de proteção, foi um grande susto, mas é bom que a gente
saiba que todos estão aí, né, com a probabilidade de correr um acidente como esse. Olha, estamos ao vivo com um quadro, né, Piracicaba Agora e Seu Direito, hoje recebendo aqui o Leandro, doutor Leandro, aqui que trabalha na área de acidentes de trabalho. Você tem alguma pergunta? Pode fazer para nós aqui, estamos ao vivo. Você tem alguma dúvida sobre acidente de trabalho? 2534-1234 é o telefone do programa Piracicaba Agora, ou pelo WhatsApp 019-99141-1048. Pode mandar para nós aí. Diga, Maria. Olha, tem pergunta chegando pelo nosso WhatsApp, tem comentários lá no Facebook também. Ótimo. Esse aqui é do Luiz Fernando. Doutor, ele pergunta o seguinte, olha, boa noite, Neto, Maria. Na hora do almoço, se a gente sai para ir ao banco ou resolver problema e acontece um acidente, dá acidente de trabalho, doutor? Então, aí depende, né? O advogado sempre gosta de usar a palavra depende, né? Se ele saiu para ir ao banco a serviço da empresa, para pagar as contas da empresa, obviamente há acidente de trajeto. Porém, o intervalo intrajornada é a hora do trabalhador fazer as suas refeições e o seu descanso. Não ir ao banco. Pode ir ao banco, ele pode fazer o que quiser. Às vezes a pessoa acha que por estar no intervalo intrajornada, ela não pode fazer nada, está presa ao trabalhador. Pelo contrário, ela pode sair da empresa. Aquela 1 hora dela, 1h30, 2, dependendo da convenção coletiva, ela pode fazer o que ela bem entender, a hora é dela. Então, se ela quiser utilizar para ir ao banco, ela está utilizando para resolver assuntos pessoais. Então, não há configuração do acidente de trabalho porque ela não estava a serviço da empresa, da empresa e nem no ambiente de trabalho. Então, aí não configura o acidente de trabalho. Se ela fosse ao banco para pagar um boleto do chefe... Da empresa, do chefe? Sim, aí seria um acidente de trabalho típico. E aí pode complicar ainda mais, né? O chefe é o empregado também, não é o dono da empresa, de repente está pagando algo particular dele e pediu para o funcionário ir. E aí o jogo ainda é maior. E aí é pior porque pode entrar a alegação de dupla função, que ele estaria sendo acionado para fazer outro tipo de serviço que não caberia a função primordial dele. Entram umas variantes aí complicadas na relação trabalhista. Perfeito. Estamos ao vivo aqui. Chegou a pergunta com a Maria. Vai, Maria. Chegou pelo telefone, doutor Leandro José. Ele quer saber o seguinte. O INSS paga 15 dias o acidente de trabalho. Depois, quem paga? É o contrário. Nos primeiros 15 dias quem paga é o empregador. Tá? Decorre de lei. Havia uma previsão no Congresso, que isso acabou sendo derrubado pela Câmara, de estender esses primeiros 15 dias para 30 dias. Houve um lobby gigantesco da Fiesp e dos setores empresariais e acabaram por derrubar essa proposta de projeto de lei. O que acontece? A empresa assumiria mais dias, é isso? 30 dias no mínimo. 30 dias no Sim, mínimo. isso daí é para tentar aliviar o caixa do governo, que à época ainda hoje está sobrecarregado. Então, pela lei atual, os 15 primeiros dias de acidente de trabalho ou doença comum são pagos pelo empregador. A partir do 16º dia, quem arca com os custos do pagamento desse auxílio acidentário é o INSS. Muitas pessoas podem me perguntar, mas em 15 dias não sai a perícia do INSS. A gente sabe o quanto demora o agendamento de uma perícia. Então, infelizmente, nesse ato, nesse limbo, entre o afastamento e até a concessão do auxílio acidentário, a pessoa não tem esse amparo. Então, isso é uma lacuna na lei. Exatamente. Obviamente, a partir do agendamento da perícia, em constatada essa incapacidade laboral permanente ou temporária, retroativa, ela vai receber. Retroagem os pagamentos até a data do agendamento. Porém, isso é uma lacuna prevista na lei. Infelizmente, a pessoa fica sem esse rendimento enquanto perdurar a espera pela perícia. Isso daí é uma deficiência na nossa lei previdenciária trabalhista também. Participa conosco ao vivo, 2534-1234, WhatsApp 019-99141-1048 e também ao vivo pelo Facebook. Pode deixar sua pergunta e participar conosco aqui. Eu tenho uma pergunta, estamos falando do trabalhador. E o proprietário da empresa? Tá na empresa dele, sofreu um acidente, né? Ele vai acionar também o órgão, o governo? Como é que funciona? No caso, eu sou proprietário aqui e comigo aconteceu um acidente. Como é que ele faz? Eu sou muito acionado, Neto, com esse tipo de indagação, porque a gente faz uma assessoria empresarial. Correto. E, obviamente, existem os direitos dos trabalhadores, porém, os empresários também querem ter os seus direitos assistidos. O que falta muito ao empresariado é saber que em qualquer início de fiscalização e deliberação sobre aquela culpabilidade sobre o acidente, ele pode, no INSS, fazer um trabalho de recurso. Então, qual é a obrigação do empregador? Abrir a CAT, né? Ele é obrigado pela lei a abrir essa CAT. Não pode sonegar informação, porque isso daí seria uma falsidade, ele vai responder por isso. Porém, em ele não concordando com os termos da perícia, com o resultado da perícia, ele pode, através de recursos internos,
tentar modificar essa decisão do Corpo de Médicos do INSS para demonstrar, por exemplo, a culpa ou a concausa do trabalhador. Sim. Muitos empresários não sabem disso. Olha só. Eles podem utilizar desse recurso de um médico perito assistente para demonstrar que naquele acidente, por exemplo, houve culpa concorrente do empregado. E ele é um procedimento administrativo que corre perante o INSS que muitos dos empresários não sabem da existência. Né? Isso é importante porque é uma pré-prova, é um indício que vai ser utilizado, por exemplo, numa reclamação trabalhista, se isso acabar redundando na Justiça do Trabalho para ser resolvido. Né? Então, a gente sempre aconselha o empresariado que está descontente ou em desacordo com a conclusão da perícia do INSS, que ofereça o seu recurso a fim de dar os seus argumentos com relação àquele acidente ocorrido nas dependências da sua empresa, por exemplo. Perfeito. Dr. Leandro está ao vivo conosco aqui, respondendo as perguntas do quadro Piracicaba Agora em Seu Direito. É o quadro que ajuda a população da nossa região aí a entender melhor aí os direitos. É um quadro que está tendo muito sucesso no programa Piracicaba Agora, haja visto a participação da população. E tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? O Pedro. Ô Pedro, tudo bem? Qual o seu bairro? É a Vila Industrial. Vila Industrial. Pois não, Pedro, pode fazer a pergunta, o doutor Leandro está ouvindo você. Eu recebo auxílio acidente, né? No caso da aposentadoria, incorpora o auxílio acidente ou não? Quando vem aposentar, esse é cortado o auxílio acidente? Boa pergunta. Boa pergunta, Pedro. Boa noite, primeiramente. Não incorpora, porque o benefício de acidente ele não é utilizado para tempo de contribuição. Então, ele não vai incorporar o salário de aposentadoria para efeitos de cálculo da sua aposentadoria. Então, ele é um benefício previsto na lei 8.213, porém, ele não incorpora a aposentadoria por ser extravagante a aposentadoria. Então, ele não utiliza para somar no tempo de contribuição. Então, você não vai conseguir o somatório do tempo de contribuição com o auxílio acidentário recebido para efeitos de receber um pouco mais de aposentadoria futura. Perfeito. Doutora, o último recado aqui, acho que vale a pena, né? Já que tivemos uma aula aqui, o doutor Leandro, uma aula, né? Sobre esse assunto. Ele vai voltar outras vezes aqui também para a gente conversar, mas o que vale a pena realmente é procurar o auxílio aí de um advogado para ser bem instruído, correto? Exatamente. Para os empresários, eu aconselho ter uma boa empresa de prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, uma efetiva comissão de CIPA e uma estrutura interna que tenha uma doutrina de educação aos seus trabalhadores, porque a gente sabe que a precarização decorre da falta de bom trato do empregador para os seus empregados. Então, a gente sempre fala, o acidente ocorre por desleixo. Não ocorreria se não houvesse esse desleixo por parte de ambas as partes. Né? E ao trabalhador também que muitas vezes cansado pela labuta diária, dia, esquece de utilizar um EPI num dia muito quente, que não é o dia de hoje, tira um óculos, uma bota, saiba que vocês podem estar ceifando um membro ou a própria vida pelo descuido de não utilizar o EPI da forma correta, como é colocado pela empresa. Então, nos dois lados eu dou esses conselhos. Ao patrão, que trate o seu trabalhador com mais carinho e fiscalize o uso correto dos EPIs, e o trabalhador também, que ao ser ensinado pelo correto uso dos EPIs, não ajam com inércia nem com omissão. Usem corretamente, porque isso é necessário para a sua vida e para o seu trabalho daqui para frente. Tem pergunta pelo telefone? Não tem? Tem agradecimento? Já vai falar. Já só fazer uma colocação aqui rapidamente, Maria. O Leandro falou, eu morei uma época na Alemanha, né? E aí, ao receber um funcionário onde eu trabalhava, né, de uma outra empresa, e conversando com ele, né, arriscando ali, meio italiano, meio alemão, ele me contou uma história que é o seguinte, que na empresa onde ele trabalhava, uma grande marca de automóveis da Alemanha. É muito interessante isso. Quem chega primeiro para o veículo longe. E aí eu perguntei por que aconteceu, por que eles faziam isso? Ele falou, porque às vezes a pessoa está chegando atrasada, já está apavorada, e se ela parar o carro longe, ela vai chegar mais atrasada ainda. Com razão. Então quem chega primeiro para o carro longe. Aí está a colocação de um funcionário que não pensa só, né? É um funcionário que pensa amplamente. E o outro recado também é o empresário também, que olha o lado e vê que a parte mais importante da sua empresa não está no maquinário,
não está nos móveis, né? E não está no espaço físico, e sim no funcionário que ali trabalha. Ouvindo o senhor falar, eu lembrei dessa história. Né? Quer dizer, é uma questão de mudar o hábito mesmo. Cultural. Né? E por isso é o trabalho da CIPA, que desenvolve o trabalho de todas as empresas, que aparentemente... Claro que é algo obrigatório pelo número de funcionários, mas é algo também para aproximar e dar cultura para o funcionário, a cultura do trabalhador. Concordo plenamente. Olha, tem um agradecimento, é isso, Maria? Tem sim, um comentário, doutor. Foram várias participações, tanto pelo Facebook, também pelo nosso WhatsApp. O senhor vai ter que voltar, viu? Outras vezes aqui. Tem um telefone também esperando lá para o senhor conversar. A Juraci, ela diz, muito bom este papo sobre acidente de trabalho. Estou achando ótimo. Boa noite a todos. Obrigada, Juraci, pela sua participação. Obrigado pela participação. Tem o telefone, vai atender fora, é isso, né? Vai ter o telefone para o senhor atender fora do ar, então. Bom, Neto, mais uma vez eu agradeço. Uma boa noite a você, a todos os telespectadores do programa Piracicaba Agora. Nós estamos exercendo cidadania. Eu acho que, além de tudo, nós temos que transformar cidadãos em mais defensores dos seus direitos. E o meu papel é esse, eu que fico grato pelo convite, estou à disposição para outros programas, caso vocês assim desejarem. Tá ok? Muito obrigado. Perfeito. Obrigado pela participação. Obrigado.